terceiro episódio. Estamos começando mais um Café com a Rainha. E esse episódio vai ser o quê, Rebeca? Espiritualidade e negócios. Essa é a chave para o seu sucesso? Você acredita nisso? Vamos falar sobre isso hoje. Eu espero que você fique com a gente até o final. E antes de sair, por favor, faça o quê, Rebeca? Curte, compartilha e comenta, meu povo. Exatamente. Rebeca, você acredita que essa é a chave para o sucesso de um negócio? Ter espiritualidade? Eu acho que sim, porque hoje em dia a espiritualidade é o que nos guia, né? Naquilo que a gente precisa fazer. Há um princípio, desde pequeno, que a gente aprende voltado na questão da espiritualidade. Seja qual for, né? A pessoa cresce em um meio familiar que faz parte daquilo ali, ter a espiritualidade como uma base. E a gente vai crescendo e vai tendo isso em todas as áreas da nossa vida. Exemplo, como a gente vai casar, vai seguindo aquilo que a gente aprendeu desde pequena, seguindo a nossa espiritualidade. Então, por que não nos negócios também, né? Eu acredito que se em toda a área da nossa vida a gente busca essa espiritualidade e nos negócios a gente esquece de buscar isso também, você já está começando errado. E aí, uma lacuna, né? Já está começando errado. E aí eu lembro de quando eu comecei, meu primeiro empreendimento foi uma telemensagem. Como vocês já sabem, vocês já ouviram essa história, entendeu? Jurássica. Quantos anos você tem para lembrar de telemensagem? Telemensagem. Eu acreditava realmente que tipo era um Pai Nosso, uma Ave Maria e estava tudo bem. Mas espiritualidade não é religiosidade. E as pessoas confundem muito isso. Acreditam que tem que ter todo um ritual. Não, gente, é conexão mesmo de falar, de ter relacionamento, de buscar, saber que se aquilo ali que você está fazendo tem um propósito diferente, com toda certeza, tudo que você tocar a mão vai prosperar. Inclusive, nos stories eu falei isso, que muita gente acha que prosperidade tem a ver só com dinheiro. Prosperidade é você saber por que começou, por que quer continuar e, principalmente, por que as pessoas devem comprar de você ou acessar você. E quando você tem uma espiritualidade bastante avivada, você começa a olhar o seu cliente que entra na sua loja ou fala com você nas redes sociais de uma maneira diferente, porque a espiritualidade faz você enxergar a vida da pessoa. Faz você ir além do somente consumir o seu serviço ou o seu produto. É algo que está intrínseco e também, mais ainda, nessa era em que nós estamos vivendo, onde as pessoas acham que gente, pelo amor de Deus, deixa de loucura, a gente não precisa acordar, fazer devocional, não precisa acordar e falar com Deus. Se você não começa seu dia assim, você começa como? Olhando as coisas ruins? Notícias. Olhando todas as coisas ruins que são derramadas na televisão, você acha que você está se enchendo de quê? Se você não busca realmente o que pode fazer com que não só o seu negócio, e quando a gente fala negócio, as pessoas acham que é só o seu empreendimento. Você acredita que é só o seu empreendimento que precisa de espiritualidade? Não, todas as áreas da nossa vida precisam. Todas. Nenhuma está de fora. Todas as áreas precisam de espiritualidade. Pra gente ter uma direção, uma rede. Eu acho que é isso que a espiritualidade faz, né? É dar a direção. É apontar o caminho. Foi isso que Jesus fez. Uhum. Né? Ele apontou o caminho. Ele apontou o caminho, ele é a palavra viva, ele é a luz do mundo, é aquele que mostra mesmo, nosso farol. A gente olha para ele e tem todas as respostas. E quando a gente não tem todas as respostas, porque a gente não está atento o suficiente para escutar. Quão importante é estar atento o suficiente. Nesse processo que eu estou vivendo agora, Beca, eu te digo que estar atenta ao que ele está me falando tem feito eu tomar decisões muito mais assertivas. Muito mais assertivas. Porque passar por uma transição de carreira é assim, fechar um ciclo para abrir outro ciclo. E se você não está atenta para escutar, você enfia os pés pelas mãos. É verdade. Num nível que depois você vai ficar, cara, o que eu vou fazer agora para sair desse lugar? Como é que eu vou fazer para sair desse lugar? E aí a minha pergunta para você é, quando você começou o seu empreendimento? É porque você tá pensando primeiro em ter pergunta. Pra mim nem ia ter pergunta pra mim mesmo, não. Eu não vim pra gente, eu não vim preparada pra pergunta, não. Eu quero saber. Quando você começou o seu empreendimento, assim,
de uma maneira ainda mais séria, né? Quando você e Giovanni decidiram, né, que vocês queriam sair do CLT. Você teve um ritual de tipo, não um ritual, mas você teve um propósito de oração, de fazer jejum, dessas coisas, porque eu tenho feito isso do lado de cá, sabe? Eu me coloquei para fazer jejum, eu me coloquei para acordar de madrugada para orar, para ouvir ele falar comigo. Como é que foi com você? Foi só lágrimas. Foi só lágrimas, choro. Eu não tive um ritual. Exemplo, acordar de madrugada, não. Eu lembro, assim, de vários momentos eu entrando em desespero e eu parava tudo e falava, Deus, por favor, me ajuda. Era assim, todo o tempo. Eu não tive um ritual. Eu lembro que quando eu estava ainda CLT, eu saía do trabalho 5 horas. Aí a gente estava nesse processo de sair, não tinha dinheiro, não sabia como é que ia acontecer. Aí eu chegava em casa 5 horas. Nunca me esqueço. Sentava na banquinha branca lá, Giovanni ainda no trabalho, e chorava. Eu falava, meu Deus, como é que vai ser isso? O Senhor, a gente não tem o financeiro. Como vai ser isso? E eu só chorava. Aí tinha vezes que não dava pra orar ou ter esse momento de clamor 5 horas. Então era um momento de desespero. Às vezes entrava no banheiro e choro, choro, choro. Eu sei de uma coisa. Eu posso resumir esse período assim com muitas lágrimas. Muitas mesmo. Mas eu sei que as lágrimas foram colhidas. Foram colhidas pelo Senhor. Ele realmente enxugou, né, do meu rosto todas as lágrimas. Isso fala muito sobre o que ele deseja para a nossa vida, né? A espiritualidade e o negócio precisam andar juntos. E sim, é a chave. É a chave para o sucesso. Eu conheço uma pessoa que uma vez ela falou assim para mim: por que você continua com esse negócio aí em Salinas, ganhando esses dinheirinhos e não vem para Salvador para realmente fazer dinheiro? E aí eu pensei, claro, se eu tivesse em um outro ambiente com o meu negócio de estética, eu sei que teria muito mais possibilidades. Mas a que custo? Não só em relação à minha paz, porque Salinas nos dá paz. Mesmo que seja uma cidade que muitas vezes tem uma coisinha assim que a gente tem uma dificuldade assim de crescer mais, mas a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, a gente tem a possibilidade de você sai com o seu celular, você sai com medo. Eu chego em casa tarde da noite, vendo a ponte, meus amigos, celular na mão, sem medo de nada. Sem medo. E assim, o que eu percebo, na maioria das vezes, é que as pessoas confundem, né, essa parte da espiritualidade com religiosidade. O que é uma pessoa religiosa para você, Beca? Para ver se a gente tá pensando igual. Por que você não responde primeiro? Eu respondo, tá bom. Não, deixa ela responder. Pode responder primeiro, Dina. Para mim, uma pessoa religiosa é aquela que, infelizmente, só olha para o próprio umbigo. E quando eu digo só olhar para o próprio umbigo, é aquela parte de achar que Deus tem a obrigação de fazer as coisas por ela. Porque ela está indo à igreja, porque ela está doando para os pobres, porque ela está se vestindo, né, entre aspas, como crente. Para mim, uma pessoa religiosa é aquela que não tem empatia, resumindo. A religiosidade, eu acredito que uma da característica mais forte é não entender e não aceitar e não demonstrar a graça de Deus nela. Porque, foi como você falou, pensa que na força do braço, na força das ações, é que a pessoa consegue conquistar o coração de Deus, sendo que fomos alcançados pela graça. Deus não tem a obrigação de fazer nada conosco, porque ele já fez, que foi ter entregado o filho dele, né, naquela cruz por nós. Então, isso aí que ele fez já foi o máximo de tudo. E hoje o que a gente vive são as consequências, né, da graça dele sobre a nossa vida. Não a questão de que eu faço e Deus faz atrás, assinando aquilo que eu disse. Né? Eu e Giovanni, a gente tem muito isso de falar sobre essa questão com amigos próximos nossos, que Deus não é um objeto, não é uma pessoa que você diz eu quero isso e ele simplesmente vai assinando atrás. É verdade. Uma pessoa religiosa, ela acredita nisso. Ela acredita que ela faz e por isso Deus faz. Sendo que Jesus veio para que a gente viesse viver na graça, né? Que ele já fez e por isso a gente vive, né? Invertido os valores de uma pessoa religiosa e
uma pessoa que não é religiosa, porque uma pessoa que não é religiosa, ela tá vivendo pela graça, né? E uma pessoa que é religiosa, ela tá vivendo pelos segmentos dela mesma, da força dela mesma. Ou seja, da própria vontade. Da própria vontade. É aquela coisa, a gente ora, ah, Deus, faça a tua vontade, mas a gente sabe que no fundo a gente vai mexer o pauzinho ou a gente vai dar nosso jeito, né? E só tá colocando Deus ali porque se alguma coisa der errado, ter a quem botar a culpa, né? Ou ter alguém para apontar. Sendo que, mesmo que alguém faça isso, Deus é maior do que qualquer coisa que aconteça e ele nunca vai se submeter a nós. A gente que tem que se submeter a ele. E eu achava difícil isso pra mim, viu, Beca? Eu acreditava que era só falar, sabe? O que eu queria era só dizer, aí eu vou orar, pai, eu vou orar, eu vou jejuar e o Senhor vai me dar, né? Na minha cabeça era assim. Só que eu comecei a entender, me aprofundando ainda mais nesse relacionamento com Cristo, que mais importante do que qualquer coisa que Ele possa me dar, materialmente falando, em relação aos meus negócios, aos meus empreendimentos, é a presença dele. Porque quando você tem a presença de Deus, quando você tem a certeza de que Ele está com você em qualquer que seja a situação, você sai rindo dos lugares, por mais difícil que seja. E por mais dificuldade que você passe, Ele, com a presença dele, faz você sentir uma paz e uma calmaria tão grande. E aí eu tô lembrando de uma coisa que aconteceu aqui nesse espaço que a gente está gravando. Que nesse dia eu tive, assim, a certeza de que a graça e a presença é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Eu tava num projeto, eu tinha um projeto de emagrecimento. E aí eu tava junto com uma nutricionista na época. E a gente marcou uma live. Isso foi numa sexta, a gente marcou uma live para um sábado pela manhã. Nesse dia, teve a maior chuva de Salinas. E eu acordei, aliás, meu marido acordou, e ele acordou e a água estava na metade da canela. Ele, Gina, acorde, a casa tá alagada. Isso nunca tinha acontecido aqui. Isso foi de madrugada, entre meia-noite, 1h da manhã. E essa live estava marcada para amanhã. Acho que era estava marcada para 5h30 da manhã. Aí, quando eu acordei, que eu botei o pé na água, eu disse, meu Deus, eu não tô acreditando. Tinha cobras de 2 cabeças dentro dessa casa. Misericórdia. A minha outra marca que eu tinha, a outra manta que eu usava para fazer procedimento, estragou nessa brincadeira. Produtos que eu tinha que estavam pela parte de baixo da maca estragaram. E eu olhando a casa cheia de água, minha sala cheia de água, e eu tranquila. Eu e a gente, tipo, tranquilo, assim. Terminou de limpar a casa, terminamos de limpar tudo, eu fui me arrumar para fazer a live. E aí eu contando, inclusive eu baixei essa live porque eu disse, eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui é importante. Testemunho. Exatamente, testemunho. E aí na hora que eu tava fazendo a live, né, eu falei, né, na live, acabou de acontecer isso, isso. E aí a moça, e você tá calma assim? Eu disse, tô, porque eu vi Deus, minha casa tá lavada. Minha casa nunca tinha sido lavada. Deus lavou minha casa. A casa tá limpa, cheirosa. Então, essa espiritualidade é isso. Por mais intempéries que você passe no seu negócio, é você saber que você tem alguém com quem contar que te ama tão grandiosamente ao ponto de, mesmo que seja uma dificuldade que você olha assim, como é que eu vou resolver isso? Eu não sei nem por onde eu vou começar. Ele te dá a direção. E foi isso que ele fez. Ele deu a direção e eu comprei uma manta ainda melhor. Uma maca ainda melhor. Então... Só coisas boas depois. Boas. E a casa lavada, amiga. Porque, que é maravilha. É o principal. A casa estava lavada. Beca, eu sei que para nós que somos evangélicas, essa parte da espiritualidade é algo extremamente simples para nós, né? Porque a gente sabe, a gente é ensinada o tempo inteiro sobre isso. Mas como é que você acha que é para as mulheres que não têm essa proximidade com Deus? Para aquelas que querem abrir um negócio, para aquelas que querem começar a empreender? Eu acho que o desespero e o medo é igual. Porém, o ponto de confiança que não tem, mas a gente acaba tendo. Mas eu acho que é as mesmas dores, as mesmas incertezas, os mesmos pensamentos. Porém, diante das aflições,
a gente tem um mandamento que é ter bom ânimo, Uhum. porque Jesus venceu o mundo e assim a gente também irá vencer. E quem não tem essa palavra no coração não tem um bom ânimo na hora da aflição. Então, eu acredito que para essas pessoas que não têm Deus no coração, não tem o bom ânimo, que é o que a gente precisa ter, o Sendo mandamento, empreendedora. né? Sendo empreendedora, se você não tem bom ânimo. Rebeca, você trabalhou até que horas hoje? 2 horas da tarde. Como foi seu trabalho hoje, que você falou pra mim no áudio? Foi punk. Se você não tivesse, o quê? Eu ia dizer, Gina, cancela aí. Cancela, mas você tem o quê? Bom ânimo. Estou aqui sorrindo de bom coração e bom ânimo, porque Jesus venceu por mim. Então eu também irei vencer, porque ele já fez por mim. Então essa, eu acredito que é a diferença, né? É ter o exemplo de Jesus. Eu já sempre falo assim, que as pessoas falam, eu quero ser como Jesus. Pronto, Jesus, ele foi enganado, ele foi traído, Jesus, ele foi crucificado, Jesus foi machucado, certo? E aí, realmente quer ser igual a Jesus? Mas Jesus tinha uma confiança, uma palavra, que ele ia para o Pai, depois iria voltar a habitar em nós com o Espírito Santo. Então ele tinha uma palavra naquilo ali. E a gente, né, que somos evangélicos, seguidores de Cristo, a gente passa pelas aflições, passa pelas situações difíceis, mas a gente tem uma palavra ali esperando. Então, ser seguidora de Jesus e ser a imitação dele é saber que também vamos passar pelos momentos de dores, traições e muitas outras coisas que pode acontecer, porque Jesus passou, ele não foi poupado. Por que será? Deus não poupou o próprio filho, né? Então, aquela coisa de vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Não acontece, gente. Vai ter a dificuldade, vai ter a situação difícil, mas quem está em Cristo está em cima de uma palavra. Então, o que nos segura, né, diante da aflição é a palavra que foi liberada. É a palavra que foi liberada. E sem a palavra, você não consegue dar continuidade. Eu estava dando uma aula essa semana agora para a comunidade de patroas da Dani Bastos. E ao final da aula, né, ela falou assim para mim, amiga, foi a melhor aula que você já deu até hoje na comunidade. Eu já tinha dado aulas, acho que umas 6 aulas na comunidade. Essa foi a melhor aula que você deu. E aí eu perguntei, né, para ela, por quê? O que que foi? O que que estava diferente? Eu não sei explicar a você o que estava diferente. Eu sei dizer a você que você estava com um brilho, com uma certeza tão grande de estar naquele lugar e ser essa pessoa, que o jeito que você falou, a maneira que você se expressou, as tarefas que você trouxe para serem realizadas na aula, parece que foram assim como aberturas de portas dentro da mente de quem estava lá. E aí eu entendi que sem ter, né, essa afinidade de saber que a palavra de Deus precisa ser liberada na nossa vida. E quando você escolhe um empreendimento, você precisa entender que processos precisam ser vividos. Esses processos que nós passamos quando estamos na presença e sobre a graça do Senhor, não vão ser fáceis, porque assim, como Rebeca disse, imagine, Jesus foi, veio aqui, falou para todo mundo, abençoou, curou um monte de gente. Aí a gente vai, porque sim, nossa descendência também teve a ver com o que aconteceu com Jesus, não tem pra onde correr, né? Querendo ou não tem. Aí ele passou por tudo que passou, por nós, sem ter nenhum pecado. E nós que somos pecadores, a gente de vez em quando dá um jeitinho brasileiro nas coisas que vai fazer, que a gente sabe que dá errado, mas a gente quer dar aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro. E aí, abre o negócio. Você não se preocupa em entregar, você não se preocupa em orar sobre o dia que você está vivendo, você não se preocupa em viver em harmonia, em ser honesto. Ter uma espiritualidade avivada é saber que você precisa ser honesto. Você tem um supermercado. Digamos que isso aqui é uma maçã. A maçã não está mais boa. Para que você vai colocar na gôndola para vender? Ética profissional é extremamente importante para quem quer ter uma espiritualidade e quer ter sucesso de verdade. A pessoa entrar no seu estabelecimento, você dizer, ela perguntar para você consegue, vamos lá,
Para a Rebeca agora. Você consegue, Rebeca, gravar o meu nome, o nome do meu marido, da minha família, nessa caneta? Aí Rebeca vai olhar a caneta, meu Deus, não tem espaço. Entendeu? Nessa caneta não tem espaço. Mas, ó, você vai ser sincero e dizer para a pessoa, ó, isso que você está me pedindo para fazer não é uma coisa que seja possível, mas eu vou te apresentar aqui mais do que dizer assim, não, a gente consegue depois fazer uma coisa mal feita e entregar para o cliente. Isso é viver sobre a graça também, é você, no seu trabalho, mostrar Jesus em toda e qualquer situação. E aí, eu estava pensando, né, um dia desses, num serviço que eu comprei, inclusive a gente comentou sobre isso, né, eu falei para você. Sim. Essa pessoa já sabia pelo que ela ia passar. Ela já estava vivenciando quando me vendeu o serviço. Então, por que vendeu? Para que fez tantas promessas para mim? Se essa pessoa tivesse realmente um nível de espiritualidade, né, alto, ela ia dizer, olha, Gina, agora eu não posso servir a você, porque eu tô passando por isso e isso. Se você esperar, daqui a um tempo, a gente senta e conversa de novo, mas pensando somente no dinheiro, a pessoa aceitou. Foi difícil para mim dizer assim, né, quero me devolva. Foi, mas foi necessário para ela também entender que não é porque a gente é crente que a pessoa acha que a gente é besta. Entendeu? A gente é crente, mas a gente não é otário. A gente é inteligente. Deus deu um cérebro pra você, Beca. Deu, com certeza. Seu cérebro funciona muito bem, né, amiga? Graças a Deus. Ele também me deu. Então, se eu não quero pra mim, por que eu vou dar pros outros? É verdade. Eu lembro que eu fui para um evento, né, em Santo Antônio. E Dai Souza, a dona da Doce Prime, para mim é uma grande inspiração, assim, de comércio mesmo. E ela falou que perguntaram a ela quem era a referência dela, porque ela anda em muitos lugares com pessoas, né, de várias profissões. E perguntaram a ela quem era a referência dela. E ela falou que a maior referência dela era Jesus. Em tudo que ela fazia. Ela disse que ela não fechava negócios com pessoas que não acreditam em Deus. Então, eu achei aquilo ali um princípio dela muito interessante. E aí, no meio da conversa, falando sobre tratar funcionários, né, como a gente tratar funcionários, ela falou que ela está ali no começo dela para servir, porque foi o que Jesus fez. Jesus, ele podia não ter servido, porque ele era o rei todo-poderoso, tinha toda a autoridade, mas ele se fez servo. E aquilo ali que ela me falou tocou muito meu coração. E eu já tinha visto também uma outra pessoa falar mais ou menos sobre isso, que é a dona da Mary Kay, né, quando ela era viva, que o nome dela é Mary Kay West. Gente, eu não sou boa no inglês, mas é mais ou menos isso. Ela falando que Jesus era o sócio dela. E ela tinha um lema na vida que era Deus, família e, por último, a carreira. E ela é uma pessoa que realmente fechava os negócios ou regia a vida dela em termos da carreira, colocando Deus na frente daquilo ali. Então, quando se tem Deus na frente, quando a gente tem um princípio de Deus, a gente vai saber pagar o funcionário certo, corretamente, botar um imposto corretamente, fazer tudo que manda o figurino, por mais que no nosso país seja um pouco complicado seguir algumas coisas, mas a gente vive debaixo de uma palavra, não debaixo de um regimento do mundo, né? E assim, a Bíblia, principalmente Provérbios, eu acho que é um livro que ele mostra muitos ensinamentos em relação de como a gente tratar funcionários, tratar um negócio, porque a gente lê aquilo ali pode trazer, né, para nossa vida hoje. Eu até separei uns versículos que eu só vou falar, os versículos, e quem está em casa lê, que é Provérbios 16, 3, né, que ele fala sobre entregar nossos projetos diante de Deus e ele irá cuidar. Colossenses 4, 1, que nos mostra como tratar os funcionários, como tratar aquelas pessoas que nos servem ou faz algo por nós. Tem Tiago 5, 4, que fala sobre pagar honestamente aquela pessoa que presta um serviço pra gente, né, que resumidamente seriam os nossos funcionários. E Tiago 1,5, que eu acho que é a chave, Tiago 1,5, que é quando a gente não saber o que resolver, quando a gente não ter sabedoria, pedir ao Senhor que Ele irá nos dar. Então, como não botar Jesus, Deus, o Espírito Santo, a palavra como referência na vida da gente, se lá está o manual? Lá está o manual de como a gente agir, como pensar, como fazer, né, como proceder. Não é fácil, porque normalmente nossa carne, ela sempre está inclinada para aquilo que não é o certo fazer.
Mas foi como a gente sempre está falando aqui desde o início do podcast. A gente está debaixo de uma palavra. Estamos debaixo de uma palavra a ser seguida. Jesus estava debaixo de uma palavra e ele chorou. Ele pediu para aquele cálice sair dele. E ele Três vezes. 3 vezes. E ele teve que ir e fazer o que precisava ser feito. Quem somos nós? Quem somos nós? Para não fazer aquilo que precisa ser feito diante daquilo que Deus nos deu para fazer. Quem somos nós para não fazer, né? E eu estava lembrando agora, enquanto você estava falando, né? Eu faço um devocional, que é o Ministério das Filhas. E numa oportunidade, né, me deram para a palavra, né, para dirigir o devocional. E aí eu trouxe algo para as meninas falando sobre o meu trabalho. E aí hoje, antes de vocês chegarem, eu estava olhando o Instagram, apareceu um vídeo que estava dizendo quase mais ou menos isso. Que muita gente acha que espiritualidade e propósito andam juntos, né? Que uma coisa tem muito a ver com a outra. Mas o propósito real e verdadeiro, né, da espiritualidade é trazer para a sua vida uma calmaria e uma certeza que muita gente não consegue entender. Porque muita gente desiste no caminho. Muita gente joga a toalha e não consegue finalizar as coisas que começa, justamente porque não tem essa possibilidade de firmar o que você deseja numa rocha, que é Cristo. E aí, eu finalizei o devocional falando para essas meninas que o mais importante não é as minhas formações, não é as coisas que eu já estudei, os livros que eu já li, mas o que tudo isso que eu carrego traz como transformação para a vida das pessoas que me acessam. O meu propósito é a transformação na vida das pessoas que se conectam comigo. E se não fosse essa espiritualidade muito bem firmada em Cristo, eu não teria como servir. Por quê? Quando você se propõe a abrir um negócio, você começa a pensar nas 1000 coisas que podem dar errado. Mil e uma coisas que podem dar errado. Se você não está com o seu lado espiritual ativado, o que vai acontecer? Você vai desistir. Na primeira dificuldade. Você vai desistir. E se você desiste na primeira dificuldade, o que acontece? Você não vai chegar ao final do processo. E aí eu quero deixar uma palavra final e depois você pegar a sua parte para falar para as pessoas que estão assistindo a gente. Quando você começar qualquer que seja o seu empreendimento ou o que você deseja fazer, saiba de uma coisa. Se você está firmado em Cristo, e não precisa, tá? Eu não tô falando aqui que você tem que ir pra igreja, não é nada disso. Eu tô falando que você precisa ter um relacionamento com Ele. Sem esse relacionamento, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Jesus é o melhor guia de todos.